Muito bem, a lacração já está começando a dar os seus frutos aqui no Brasil. Para aqueles que acreditavam ser, vamos dizer assim, imunes a ela. Então, a banda seminal do black metal norueguês, né, Mayhem, com datas agendadas para shows no Brasil, né, será de fato será proibida de apresentar-se em nosso território por conta, né, desse processo, né, de censura, né, e devido a acusações de que, né, as suas mensagens são apologias, né, veladas ou mais ou menos explícitas ao fascismo, ao nazismo e outros ismos por aí, né? Então, é interessante notar o seguinte, né, que o Mayhem, né, a banda Mayhem foi fundada no início dos anos 80 e o seu fundador, o seu líder, que é o falecido Ace Arseth, era um cara ligado, né, era um comunista de carteirinha, estava ligado ao Partido Comunista Norueguês. Na época, creio que até hoje ele existe, é a Juventude Vermelha, né, Red Young norueguês. E é justamente a sua frequência nessa instituição, né, período de Guerra Fria, anos 80, né, os jovens eram muito neuróticos com esse negócio na Europa. Então, a sua frequência no Partido Comunista Norueguês, né, resultou da formação do movimento black metal, né, do Inner Circle, né, que, por conseguinte, né, perpetrou crimes de terrorismo, assassinato, depredações, enfim. Né. E tudo isso ligado ao quê? Ao Partido Comunista. Né. É óbvio também que as bandas de black metal, sobretudo Burzum, sim, vamos dizer assim, expressam apologias explícitas ao nazismo, ao fascismo, sobretudo ao nazismo. Porém, para quem pelo menos tem um pouquinho de estudo e dois neurônios funcionando, né, na sua cabecinha, há de compreender, há de perceber que comunismo, fascismo, nazismo é tudo farinha do mesmo saco. Basicamente, o nazismo é um filhote do socialismo, do comunismo. O Hitler, basicamente, foi um aluninho de Stalin. Os campos de concentração na Alemanha são, basicamente, inspirados nos gulags da União Soviética. Portanto, não há uma distinção básica entre... há uma distinção superficial, né, entre essas linhas ideológicas, esses partidos, essas culturas ideológicas que perpetraram crimes e mortes. O comunismo é basicamente o rei de todas essas ideologias, né? Então, agora, em seus fundamentos, todos são exatamente iguais. Você tem o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, né, o nazismo. Então, ele é um partido socialista, uma ramificação do comunismo internacional, no fim das contas. E, no entanto, aqui no Brasil, né, por conta, não é, isso certamente não é por conta de ignorância, e sim, né, essa é uma manobra para tentar, vamos dizer assim, disfarçar os crimes do partido, de todos os grupos de esquerda aqui no Brasil, né, para tentar, vamos dizer assim, justificar os seus crimes, né, justificar um movimento aqui no Brasil, o movimento comunista. Você perpetra esse tipo de censura. E você percebe isso com outros artistas. O Mayhem está sendo censurado e será proibido de apresentar-se no Brasil. Já em Porto Alegre já está proibido e no Distrito Federal. Agora, quando da vinda do Rage Against the Machine aqui, o guitarrista apareceu com um bonezinho do MST. Isso não é nenhuma apologia ao crime, certo? É claro que isso é apologia explícita ao crime, mas, segundo os parâmetros da esquerda brasileira, ele só está, né, vamos dizer assim, fortalecendo a causa, né, da classe trabalhadora oprimida contra os opressores oligárquicos burgueses, né? É assim que você disfarça. Então, como o meu querido professor lá uma vez explicou, o Hitler, pelo menos no nazismo, o Hitler, ele era leal, ele não escondia o jogo, ele não tentava ocultar, disfarçar, maquiar o nazismo, né? Vamos dizer assim,
propagando como a solução para a humanidade. Não, ele tinha a solução só para o povo alemão, mas nem isso ele conseguiu. Porém, ele foi leal nisso. Agora, a filosofia comunista, desde seus primórdios lá com Karl Marx, não, sim, ela tem de fato, a praxis comunista, ela é de fato, você utilizar de todos os meios, sobretudo os desonestos e os ilícitos, para propagar o comunismo. Tudo é válido para eles. E, sobretudo, ir até as últimas consequências, como ocorre aqui no Brasil. Você vê que num dos saguões lá do Palácio do Planalto, vamos dizer assim, eles adornaram todo o saguão em homenagem a 100 anos do Partido Comunista do Brasil, fundação, né? 100 anos, foi fundado em 1922. Você tem lá folders gigantescos com fotos nítidas, bem nítidas dos primeiros comunistas no Brasil, né, e com várias legendas, né, e expressões assim, tudo artisticamente bem elaborado, de alta qualidade, né, primeira linha, para homenagear este grande partido, né, que nunca perpetrou crime nenhum no Brasil, né? Que bobagem, meu. Então, quer dizer, é óbvio que isso é uma manobra, né, para lacrar em cima de quem discorda das diretrizes, né, do movimento de esquerda, que de fato lidera aí no Brasil. Não adianta, está aí. Quem que está governando o Brasil? O PT, o Lula, novamente. O Lula pertence aqui a um partido de esquerda. Quais são os partidos que estão levando a vantagem nesse momento? Os partidos de esquerda. Os ministros do STF, todos estão apoiando a esquerda, o MST. Entendeu? Então você, né, vamos dizer assim, para manter aquela propaganda falsa de que o comunismo, o movimento de esquerda, o movimento socialista, ele está ali para garantir o Estado democrático de direito, eles atacam tudo que aparentemente se opõe a eles, ou que represente, né, uma opressão, um caminho para a ditadura, um caminho para a misoginia, para o racismo, para a homofobia, né, para o genocídio, a tortura, como seria o nazismo. Mas os campos, reiterando, os campos de concentração nazistas, com tudo que foi perpetrado lá, sim, são cópias fiéis dos gulags na União Soviética. E como disse aquele maravilhoso documentário The Soviet Story, um dos ex-agentes da KGB falou que a União Soviética era uma espécie de engenharia social, e o nazismo, apenas uma vertente da União Soviética, seria uma espécie de engenharia biológica, seguindo os mesmos padrões. Então, repetindo, é tudo farinha do mesmo saco. Mas se você lacra em cima de um para defender o outro, quem sai ganhando com isso? Os hipócritas, aqueles que querem ocultar os crimes dos comunistas, né? Acusando os nazistas, que é o que ocorreu no fim da Segunda Guerra Mundial. O nazismo foi militarmente derrotado e os Estados Unidos e a União Soviética entraram em um acordo. É assim que você faz, é o que está acontecendo agora, é o que vem se repetindo durante o período de Guerra Fria. É só você estudar um pouco. É claro que o que eu estou passando aqui é um resumão grotesco, mas é assim que, mais ou menos, que funciona. E cá para nós, eu estudei também esse assunto de cima para baixo sobre o black metal, fiquei quase 10 anos mexendo nisso aí. Eles fazem, as bandas de black metal, quase todas fazem apologia ao nazismo. O problema é que eles vivem no país das fadas, o país, né, do misticismo, que são os países escandinavos. Né? Essas pessoas nunca foram testadas na vida dela. Na Noruega não há uma pessoa, né, vivendo na rua, não há mendigos lá, todos estão bem, é um dos países com maior índice de desenvolvimento humano. Então as pessoas lá vivem muito bem, elas não precisam ser testadas, elas não sofrem, basicamente. Então elas podem idealizar tudo o que elas quiserem, qualquer porcaria. E se você for um pouquinho esperto e pegar as mensagens das músicas do Mayhem, principalmente dos álbuns mais recentes, procurar traduzir, se interessar pelo assunto, você vai perceber que é só idealização, aquilo não tem procedência na realidade. Por quê? Porque são só, né, ali são quase sessentões, né, mas ainda estão, sabe, eles estão ainda naquela aura dos anos 80, aqueles menininhos, aqueles adolescentes idealizando bandas, idealizando aquela autoafirmação radical, né? Estão naquele radicalismo ainda da adolescência, não saíram disso. Por quê? Porque lá eles têm tempo para isso, eles podem fazer isso, porque
porque lá não há basicamente luta pela sobrevivência, né? Como aqui no Brasil. Lá eles vivem bem, então é muito fácil idealizar qualquer porcaria. Mas chega aqui no Brasil, isso já se torna repasto para toda essa canalha socialista, esquerdalha, criminosa que está aí no poder, para mais uma vez tentar, vamos dizer, erguer uma cortina de fumaça sobre os seus próprios crimes, acusando os demais. É isso. Abra o olho aí, meu filho.